Estamos começando o nosso quarto dia aqui na Normandia. Vamos começar em alto estilo, pela primeira cidade que foi tomada no dia D, em 6 de junho de 1944, e que virou mito por conta das histórias que ali aconteceram. Trata-se de Saint-Mère-Église, a pequena vila francesa que foi libertada pelos paraquedistas americanos. A cidade tem muita história para contar. Depois de visitarmos Saint-Mère-Église, iremos a Utah Beach, Museu do Desembarque, e a Carentan, a segunda cidade a ser tomada pelos paraquedistas naquele dia, e também a esquina do Homem Morto, Dead Man's Corner, e outros lugares marcantes. Acompanhe esse vídeo de mais um dia na Normandia. Estamos entrando agora em Saint-Mère-Église. A cidade é bem pequena, mas é muito buscada pelos turistas durante as celebrações do dia D e durante todo o ano. Ali, além do paraquedista na torre da igreja, existe também o Museu Airborne, um belíssimo museu que conta a história dos paraquedistas americanos na cidade. E também em toda a campanha da Normandia. A nossa turma vai visitar todos esses locais. Já na entrada da cidade você tem esse ar histórico. Afinal de contas, tudo que houve aqui ficou marcado. E é bem diferente visitar Saint-Mère-Église agora, no mês de novembro, do que em junho. Em junho a gente não consegue nem estacionar aqui nessas ruas. Temos que parar fora da cidade. Agora a gente anda tranquilamente. Aí está a famosa igreja com a sua torre e o paraquedista até lá, pendurado até hoje. E aqui está o Museu Airborne, que visitaremos daqui a pouquinho. Um belíssimo museu. É sempre um privilégio visitar Saint-Mère-Église. Saint-Mère-Église atrai multidões. Nossa turma está aqui, bem feliz, entrando já na igreja e admirando a igreja de Saint-Mère-Église com o paraquedista lá em cima. A história do John Steele é famosa, né? O cinema a imortalizou, mas foi apenas uma das muitas histórias que ocorreram aqui em Saint-Mère-Église no dia D. A tomada da cidade foi crucial para o avanço das tropas aliadas que estavam na praia de Utah, próxima aqui. Essa foi a primeira cidade francesa liberada na Operação Overlord durante o dia D na Normandia. Uma cidade histórica, bonita, acolhedora, simpática, pequena, fria, geralmente cheia de gente, mas para a sorte do nosso grupo, a gente está com a cidade à disposição para explorarmos. E vamos explorar. Bom, aí o que aconteceu? Eles pularam de paraquedas, mas o vento e as condições climáticas espalharam os paraquedistas de um raio muito grande. Caíram no, vocês lembram dos filmes? Caíram no pântano, caíram no meio de tropa alemã, caíram 18 quilômetros. Então eles foram reagrupados, você é da 82ª, você é da 100ª, juntava e vão embora, vão para o objetivo. O John Steele, que pulou de paraquedas ali, John Gave é o que escreveu o livro, né? Eu estou confundindo. Ele teve o azar ou a sorte de ficar pendurado na torre da igreja. Ele ficou pendurado ali 1h30, tá? Os alemães subiram, capturaram ele, só que depois ele conseguiu fugir. Ele logo voltou ao combate. Sobreviveu à guerra e ele voltou aqui várias vezes a Saint-Mère-Église. Você veio aqui, Nestor, da outra vez? Não? Então,
ele fez a fama, o Hollywood fez a fama dele ao contrário este episódio dentro daqueles inúmeros episódios do Mais Longo dos Dias, né? É um filme obrigatório, principalmente depois de você visitar a Normandia e visitar aqui. Aí a história dele ficou folclórica, porque o cara pendurado na torre, os alemães atirando nele, tá? Mas aqui existiram inúmeras histórias. Um dos locais obrigatórios que a gente tem que registrar é o Marco Zero da Via da Liberdade, que fica em frente à prefeitura. E o nosso grupo começou lá em Bastogne, a gente fez o inverso. Começamos no último quilômetro, 1147, e chegamos agora ao Marco Zero nessa jornada. A gente chegou aqui ao ponto final da Via da Liberdade. A história seguiu a gente através desse caminho. Um belo momento que a gente precisa registrar, porque afinal de contas fizemos o caminho, não é isso, pessoal? Vamos continuar a visita por St. Mary Cleese. Ocupando a Normandia. Aqui no Museu Airborne, existe um painel logo na entrada que te dá todo o cenário da operação, a chamada Operação Neptune, que foi o ataque a St. Mary Cleese e o lançamento de paraquedistas nessa região da Normandia. A partir da 00:20, eles começam a serem lançados e a outra segunda parte da missão, a 1:21. Existia a missão Albany e a missão Boston. E a partir das 4, os planadores começam a chegar. Foi uma operação combinada entre planadores e paraquedistas, coordenados com o desembarque nas praias de Utah. Tudo isso para abrir caminho para os fuzileiros que estavam desembarcando. Então, o museu conta exatamente isso, a história dessas ação dos paraquedistas. Vamos lá ver o acervo. O museu possui vários galpões. O primeiro é esse do C-47, depois outros galpões. E você vai visitando de galpão em galpão até fazer todo o circuito e aprender toda a história da Operação Neptune aqui no dia D. From O-131, the missions of the 1st and 2nd 501st PIR.
Após a visita ao primeiro galpão, nosso grupo se dirige ao segundo galpão da Operação Netuno, ou seja, os saltos do dia D. E é um simulador do salto em si, uma experiência bem bacana. Você tem a oportunidade de entrar no avião C-47 na noite do dia D, cheio de paraquedistas. E aí você vai saltar sobre a Normandia. A sensação é exatamente esta, que você está saltando do avião. Sensorial. Aqui um retrato do Tenente Dolan, que disse a seguinte frase durante o seu salto aqui em Samariclis: não existe melhor lugar para morrer. Aqui o general Ridgway e aqui o general Gavin, que escreveu livros. James Gavin escreveu vários livros, o mais famoso deles Até Berlim. Homens que saltaram aqui em Samariclis. Representação da luta no bocage, ou nas vegetações, nas sebes que estavam ao longo da Normandia, impedindo o avanço. Os alemães se entrincheiraram atrás dessas sebes e causaram muito estrago nas tropas americanas.
Após a visita ao segundo stand, segundo prédio, vamos ao terceiro, que é recente, mais novo no museu. Este é o capacete original que o Major General John Gavin, que escreveu o livro Até Berlim e comandou tropas aqui em Samericlis, usava no dia do ataque. O Museu do Paraquedista aqui em Samericlis é surpreendente pelo tamanho e pela qualidade do material exposto, tanto nos galpões quanto externamente, como esse canhão 88 original alemão. Agora, após a visita a Samericlis, nosso grupo vai para a praia de Utah. Lembre-se, Samericlis foi necessária ser tomada primeiro para que as tropas na praia de Utah Beach pudessem avançar. Vamos lá então. Agora estamos chegando ao terceiro objetivo do dia, que é Angoville-au-Plain, na província de Carentan. Aqui aconteceu um fato na igreja, na pequena igreja da cidade, que nós vamos narrar e visitar. Em todo o roteiro do Viagem na História, a gente tem sempre uma turma bacana, como a nossa turma que está aqui. E o mais bacana de tudo não são as brincadeiras, o companheirismo, mas o aprendizado. Então, eu mais aprendo do que ensino. A troca de informações é constante, vocês sabem disso, dentro das vans, nos jantares, almoços ou períodos de fome. E com isso a gente vai descobrindo a cada viagem um novo fato que alguém leu em algum lugar, e eu sempre incorporo isso nas viagens. Hoje, por exemplo, o Capitão Martins trouxe para nós a informação que foi ratificada, e aí nós temos aqui uma nova história para contar para você inscrito no Viagem na História. Capitão, você está com a palavra. Nessa área aqui, um paraquedista médico, ele, como nós sabemos que na Normandia todo mundo se espalhou, até por causa do fogo antiaéreo, e ele caiu próximo a essa cidade, fora do alvo dele. E ele olhou para a igreja e viu um emblema da Cruz Vermelha, um posto médico. Ele foi para a igreja, chegou lá e encontrou um paramédico, um sargento, e ele começou o trabalho. Começou um combate nessa área, ele começou o trabalho. Um dos atiradores alemães miraram nele porque ele estava com um carrinho de mão. Ele encontrou um carrinho de mão fora da igreja, ele pegava o carrinho de mão e saía procurando os feridos. O atirador não atirou porque ele estava recolhendo um ferido alemão. Então ele sempre recolhia, tanto de um lado como de outro. E os alemães, vendo isso, quando ele passava com os feridos, eles paravam o tiroteio. Tanto um lado como o outro paravam de atirar. E ele começou a juntar feridos dentro da igreja. Até que os americanos tiveram que recuar. Um oficial alemão foi pela manhã para pegar os seus feridos. Ele disse, olha... Ele deu a garantia que ninguém ia sair do machucado ou sair ferido de dentro da igreja, tanto do lado alemão, que eram os seus, como do lado americano, que iam ganhar o mesmo tratamento que os alemães ganharam dos americanos. Os alemães iam prestar também para os feridos americanos. E ele proibiu o armamento dentro da igreja. Proibiu o armamento. Ele não permitiu que o oficial alemão armado entrasse na igreja. O oficial mandou as armas ficarem lá de fora
Ele entrou, quando ele saiu, ele agradeceu e perguntou o que é que ele precisava. Ele disse: eu preciso de munição de médico. Ele mandou provisões, porque o combate iria continuar. E no meio disso ainda há um milagre, né? Que no meio dessa situação caiu uma granada de morteiro exatamente no pé do altar da igreja, e ela não detonou. E poupou todo mundo. Teria morrido todo mundo. Então esse fato aconteceu aqui em Angoville-au-Plain. A gente está a 1 quilômetro da praia de Utah Beach, e essa é a igreja onde os médicos americanos socorreram tanto alemães quanto americanos, tratamento igual para todos, e a guerra dentro da igreja não existia. Na realidade, quem atirou na igreja foram os americanos. E a granada não detonou. Não detonou, e um blindado americano metralhou os vitrais da igreja. Tanto é que nós vamos ver que são vitrais novos que falam sobre esse fato. E uma coisa, ele morreu e pediu para ser enterrado aqui, mas infelizmente por questões administrativas, um problema administrativo, não autorizaram. Mas as cinzas dele foram trazidas, parte das cinzas dele para cá, a pedido dele. Existem marcas aqui disso dentro da igreja? A gente vai descobrir agora. Vamos lá então. A igreja conserva o lugar onde caiu a granada e conserva os bancos com marcas de sangue ainda da época. História pura. Vamos lá? Vamos lá. Aqui nós temos um memorial em homenagem então aos dois médicos, Robert Wright e Kenneth Moore. Eles que era enfermeiro, ou seja, eles não eram exatamente médicos, eles eram aqueles socorristas, né, paramédicos da 101ª Airborne Division, que tiveram esse ato, vamos dizer assim, humanitário em meio à guerra, e ficou registrado em mais um fato que a gente aprendeu hoje. E aqui hoje, Angoville-au-Plain é considerado um lugar Tocoa, que era o nome da base onde a 101 treinou inicialmente nos Estados Unidos. Então esse aqui é uma extensão de Tocoa por conta dessa história. Vamos lá na igreja agora. E aqui, no meio da igreja, a gente tem a marca exatamente onde a granada caiu e não explodiu. Não é isso, capitão? Isso. Aquela janela. Ela conseguiu passar por ali. Explica aqui para nós. A janela passou de alguma forma? Ela passou, caiu aqui. O médico, depois que passou o susto, pegou a granada e jogou de volta para essa janela. Ela não detonou. E a igreja, dá para perceber que ela tem aí fácil uns 1000 anos, né? O estilo dela é o estilo românico, que é anterior ao estilo gótico, né? Por esses arcos aqui. E ela está muito bem preservada. Você vê que não houve muitos danos pela guerra, e graças também à explosão que não ocorreu aqui, não é isso? Com certeza. Os feridos ficavam aqui. E ele ali prestava os socorros cirúrgicos, né? O pessoal com ferimento mais sério ficava na frente. E aqui a gente também pode ver, conforme St. Mary Église na igreja, onde que o paraquedista John Stirless ficou pendurado, a gente também tem homenagem aqui à divisão aerotransportada, aos paraquedistas, aonde que fazem essa homenagem em função aqui aos combates que aqui foram realizados, né? E naquela porta, ele pegou todas as armas que estavam dentro, inclusive a dele, e deixou do lado de fora. Porta. Quando o oficial alemão viu as armas do lado de fora, disse: aqui ninguém entra armado. Ele riu e deixou o pessoal baixar o armamento para poder adentrar dentro da igreja e verificar o que tinha acontecido aqui. Na primeira noite de combate entrou um alemão aqui, paraquedista, pronto para atirar, mas quando ele viu que tinha alemão sendo cuidado, ele baixou e foi embora. Um lugar muito histórico. Olha aqui a foto dos dois médicos, está aqui nesse altar. O Kenneth Moore, os paramédicos, né? Sim. E o Bob Wright, que tiveram esse ato heróico de salvar vidas em meio à mortandade da guerra, independente de qual nacionalidade fosse. Gostaram? Nestor, você conhecia essa história? Não conhecia.
Muito bem. Obrigado aí a vocês por terem nos trazido essa história e nos proporcionado estar aqui. E o mais incrível é que em meio aos bancos da igreja, a gente encontra os bancos com o sangue que ficou impregnado nos bancos dos soldados que foram socorridos pelos enfermeiros, pelos paramédicos da 101 e salvaram aqui vidas. Esse sangue está ainda marcado aqui nesse banco. Vamos mostrar aqui o outro também, pessoal. Aqui também as marcas de sangue dos soldados que ficaram feridos e foram tratados e as vidas foram salvas aqui pelos 2 paramédicos. Não é isso? É isso aí. E a gente pode ver que realmente está a prova do heroísmo dos 2 paramédicos aqui na Normandia. Muito bacana. Após visitarmos a igreja Angloville, estamos agora a caminho da praia de Utah Beach, que será mais um ponto de parada nesse dia aqui na Normandia. Aqui a pequena vila de Saint-Marie-du-Mont, onde fica a praia de Utah Beach e suas marcas da batalha 80 anos atrás. Bom, e no caminho para Utah Beach a gente encontrou o monumento ao Major Winters e lógico o grupo todo sentou o pé no freio e paramos aqui para prestar nossa homenagem até com a nossa bandeira aqui. Afinal de contas, heróis não têm bandeira, né? E o Major Winters foi um herói da Segunda Guerra Mundial, cuja história foi eternizada na série Band of Brothers e no livro do Stephen Ambrose, que deu origem à série, né? Então é muito bom a gente também parar aqui e registrar esse momento, nesse dia na Normandia. Agora finalmente chegamos a Utah Beach, a praia de Utah Beach. Ao lado de Omaha Beach foram as 2 praias onde as lutas no dia D e nos dias posteriores foram mais sangrentas. Aqui tem um belo museu que a gente vai visitar. Essa é a praia de Utah Beach. Na praia de Utah Beach, os americanos desembarcaram da 4ª Divisão de assalto e daqui eles avançaram em direção a Carentan, a Saint-Marie-du-Mont e tantas outras cidades, se juntando a unidades americanas que haviam desembarcado em Omaha, que está para este lado, ou mesmo das britânicas que avançaram da praia de Seward. Utah Beach hoje tem um museu muito bacana, o Museu do Desembarque, e vários monumentos ao longo da praia, onde antes ficavam as fortificações alemãs. Ali era cheio de bunkers. E nesse dia na Normandia, nós vamos visitar a praia de Utah e o museu e os monumentos. Vamos lá. Agora a gente está bem aqui na foto, na moldura da praia de Utah Beach. E o nosso grupo, nesse dia na Normandia, vai visitar o Museu de Utah Beach. Vamos lá. A coleção do museu é bem variada, vai de armas a uniformes, bandeiras,
de ambos os lados, tanto dos alemães quanto dos aliados. Essa é a seção dos alemães. E aqui o Goliath, o primeiro tanque robô da história usado pelos alemães. Aqui é uma homenagem ao grupo de bombardeiros do 386º, que operava os aviões que um deles está exposto aqui no museu, né? Hoje poucos exemplares dos aviões que eles operavam estão disponíveis para serem vistos. E este que está aqui no museu é um deles. Trata-se deste avião belíssimo, o Dynamite, um avião Martin B-26 Marauder, muito difícil de ser encontrado em um museu, talvez um dos únicos, belíssimamente preservado e agora sendo admirado por todos aqui no museu. Ao lado dele, um caminhão do Red Bull Express, que a gente já contou a história aqui no canal. Nesse setor do Museu de Utah Beach, é impressionante a quantidade de itens expostos, itens originais da época do desembarque. Se você for ficar aqui olhando uma por uma das peças, você leva dias, pois são muitas expostas. É um museu que vale muito o ingresso. Esse é o interior do veículo anfíbio, parece mais o interior de um caminhão, né, preparado para carregar tropas, e tanto em terra quanto no mar. Tanto é que ele tem os pneus. Um caminhão anfíbio que foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, durante os desembarques do dia D. Eis aqui um vídeo que mostra isso. Um veículo desenvolvido para o dia D, especificamente. Como todos os museus da Normandia que a gente encontra nos nossos dias na Normandia, esse também, ao final, tem uma lojinha. E a quantidade de veículos, bonecos, olha esse Jeep como está perfeito. Perfeito, e custa 42 euros. Um belo Jeep. E você encontra de tudo. Hoje em dia está muito na moda aqui na Europa esses Legos de militaria. Mas aqui tem bandeiras, livros, revistas, camisetas, canecas, muitos artigos, chaveiros, bonés,
Enfim, você escolhe. Aqui é uma festa para quem gosta de souvenirs de guerra. Esse Sherman Cannonball, que está apontando em direção ao coração da França, é mais uma testemunha da batalha da Normandia, dos desembarques aqui na praia de Utah Beach. Esses muros que estão quebrados e que o Sherman está rompendo são muros originais da defesa alemã, da muralha do Atlântico. E aqui está cheio de lembranças desse desembarque. O obelisco em frente ao museu é em homenagem à 4ª Divisão de Infantaria. A unidade de assalto dessa divisão desembarcou aqui na Normandia e iniciou o seu caminho contra as forças alemãs ao longo do território francês. As tropas que desembarcaram aqui na praia de Utah encontraram uma resistência forte e feroz, não só nas praias, mas nas cidades que estavam no caminho, como Saint-Mère-Église, Carentan e tantas outras. O que começou aqui levou tempo para terminar. Essa praia aberta de Utah Beach, aqui na Normandia, tem esse monumento ao lado do museu, em homenagem aos marinheiros, pois neste horizonte havia centenas de navios dando suporte, desembarcando soldados, atirando nas casamatas alemãs que estavam nessa posição. Esses marinheiros ganharam aqui em Utah Beach uma homenagem importante. Bom, o dia está acabando, está ficando escuro e esse foi mais um dia na Normandia e a gente está terminando na Purple Heart Lane, que eu vou explicar agora para o nosso pessoal. Podem chegar aí, pessoal. Bom, nós estamos agora num lugar muito especial, que é a chamada Milha do Coração Púrpura, que é nada mais, nada menos do que esse caminho que a gente fez. Eu sei que a maioria de vocês veio meio que dormindo aí na van, porque está frio, está cansado, mas nós passamos nesse caminho agora 4 pontes. Não sei se vocês perceberam, 4 pontes. Esse caminho... o marco ele vem até lá Bastogne. Nós viemos de Utah para chegar aqui em Carentan, certo? E passamos nessa estradinha que desemboca aqui nessa interseção, 4 pontes, que é exatamente esse caminho aqui, ó. Tá? É a chamada Purple Heart Lane, que a 101ª e a 82ª tiveram que vir marchando para tomar a cidade de Carentan. Eles vieram enfrentando fogo inimigo e, por fim, eles fizeram a famosa carga de baioneta do Cole, que era o comandante da tropa aqui. Ele foi tendo baixas, e porque as pontes estavam destruídas, os tanques não poderiam apoiá-los. Quando chegaram aqui, toda essa interseção era coberta, ali, principalmente ali na frente, naquela casa que existe até hoje. Atrás da placa verde tem uma casa grande, ali era uma fazenda. E ainda não existia cidade até aqui. E ali estava, se não me engano, a 50ª ou 92ª Divisão do Paraquedista alemã. Então, aqui houve um combate de paraquedistas contra paraquedistas. A luta foi mortal, obviamente. E quando eles estavam sem recursos nenhum, acuados, o Major Cole então ordenou que os seus soldados afixassem baioneta e era ou tudo ou nada. Ou tomava a posição alemã, ou então eles seriam rechaçados e a missão deles não se cumpriria. Eles fixaram baioneta, fizeram o ataque contra aquela fazenda, e tomando posições aqui até chegar lá, e aí conseguiram entrar em Carentan e os alemães baterem em retirada. Então foi um ato extremamente heróico, que é retratado no Band of Brothers, quando eles chegam perto de Carentan,
e eles continuam avançando mesmo com fogo inimigo. Vocês lembram dessa passagem? E com esse registro, a gente encerra mais um dia na Normandia, o nosso penúltimo dia. Está acabando, hein, pessoal? Que pena. Eles estão cansados, mas estão felizes e com frio. Foi muito bom esse dia, espero que vocês também tenham gostado aí no vídeo. E se gostaram, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo com os colegas. Aproveite também e se inscreva no canal. Não se esqueça que a gente tem um grupo para 2025 aqui na Normandia, aqui em Carentan e também em todos esses lugares que estamos mostrando nos vídeos do canal. Aproveite e participe da promoção da nossa camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Muito obrigado pela sua atenção e nós voltamos logo com mais histórias. Até mais!